Essa live, ela partiu de dúvidas que surgiram de um curso que o Tribunal de Contas ele ministrou na semana passada. Esse curso foi ministrado pelo conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo. Essas dúvidas elas vão ser sanadas aqui nesta live, dúvidas sobre Fundeb, e também durante a semana nós deixamos uma caixa de perguntas abertas aqui no nosso Instagram, e essas dúvidas elas também serão temas aqui desta live. Se você não conseguiu participar do curso, se você por acaso não deixou sua pergunta nas nossas caixinhas, não tem nenhum problema, você pode deixar suas perguntas aqui nos nossos comentários, que nós leremos. A sua participação é muito importante, tudo bem? A gente está aqui só resolvendo esses últimos detalhes técnicos do convite, enfim, aqui da nossa live. O conselheiro ele já está chegando, já está aqui comigo, vamos lá. Agora vai dar tudo certo. O conselheiro, será que ele já está com a gente? Agora sim. Conselheiro, tudo bem? Boa tarde, tá me ouvindo? Tudo bem, Sérgio, ouço bem. Você fica colocando a expectativa muito alta, né? Esse negócio de todas as dúvidas, especialista, e eu estou tentando me esforçar para, junto com os nossos amigos aí que vão participar da live, trazer as respostas que são necessárias para todos nós, fruto da interpretação de todos. Mas muito obrigado pelas palavras generosas que você disse em relação a mim. Muito obrigado. Vou tentando me ajustar aqui, você me ajuda, porque eu estou com uma caraça danada, você todo elegante, eu aqui tentando chegar, estava muito perto. A gente vai se ajeitando aqui, conselheiro, esse bate-papo ele vai ser bem tranquilo, enfim, a gente vai tentando responder também as perguntas que chegarem aqui no chat, tem bastante pergunta que veio do curso, que o senhor ministrou. Aliás, eu gostaria até já de deixar um recado, essa live, caso quem esteja aqui não consiga acompanhar até o final ou esteja ocupado neste momento, essa live ela vai ficar salva no nosso perfil aqui do Instagram, provavelmente lá no IGTV, tá, pessoal? E se você também está interessado nesse curso que deu origem a essa live, né, muitas perguntas que vão ser respondidas aqui saíram deste curso, esse curso ele está lá no YouTube da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas, tá bom? Então você pode assistir o curso, são quase 2 horas, uma aula incrível que o conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo ministrou na semana passada. Vale muito a pena, se você gosta do tema e quer aprender mais sobre o Fundeb, assista essa aula e também fique conosco nessa live. Conselheiro, tudo certo? Podemos partir para as perguntas? Alguma questão? Claro, podemos, não de maneira alguma, só agradecer as pessoas que estão participando com a gente. Dizer que eu tive lá no YouTube depois da apresentação do curso, respondi os comentários que as pessoas tinham colocado, então se tiver alguma questão que ficar pendente também, depois eu vou lá, respondo, tenho muito carinho em fazê-lo, será um prazer enorme fazer, e sempre que a gente puder trazer informações, farei com muita alegria, né? Você falou, eu lembrei de uma coisa, Sérgio, eu quero fazer um agradecimento às pessoas que participaram do curso e me corrigiram, porque eu cometi pequenos erros, né? Espero que me perdoem, espero que, né, pequenos mesmo. Porque, assim, na hora de falar do Programa de Avaliação do Estado, eu fiz uma confusão e falei o nome do Sistema de Avaliação Nacional. Então, assim, coisas dessa natureza, porque muitas informações, muitos dados, muitos elementos, a gente acaba, né, trocando uma palavra ou outra. Então, eu quero agradecer as pessoas que me corrigiram. Então, o programa de avaliação que é utilizado lá para o índice de educação do ICMS é o PAEBS, né? Eu tinha falado do SAEB. Teve um momento que eu, falando da necessidade da aplicação dos recursos do VAT em despesas de capital, falei receitas de capital, depois eu corrigi, falei despesa várias vezes, mas pode ter passado assim, alguém ter percebido, e uma pessoa se manifestou. Então estou aqui agradecendo, porque essas coisas só ajudam a gente a engrandecer. Alguma outra coisa que porventura eu esteja esquecendo, né? Porque eu tentei ler os comentários lá do chat, mas era muito corrido para mim, eu não conseguia muito, mas muito obrigado por vocês terem tido carinho de registrar quando algum equívoco eu cometi, porque vocês me ajudaram muito aí a conduzir a apresentação. Agora eu estou por sua conta, Sérgio, sem mais delongas, vamos lá. Bacana, conselheiro, a gente agradece essas pessoas e também convida quem está aqui a fazer perguntas, né? Tem muita gente que chegou agora, tá? O tema dessa live é o Fundeb,
é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Então, se você tem alguma dúvida, gosta do assunto, participe com a gente dessa live, tá bom? Vamos para as perguntas. A primeira veio lá do curso, é da Adenilde Silva. Ela pergunta o seguinte, conselheiro: quais são os servidores considerados como profissionais da educação pela LDB e que também são considerados aptos pelo novo Fundeb para serem remunerados pela regra dos 70% do fundo? Primeiro, obrigado a Denilde, é uma querida secretária de Educação de Domingos Martins. Os profissionais são aqueles elencados no artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Dos equívocos que eu tinha falado que o ano da lei era 95, a 96, a lei 93, 94 de 96. São todos aqueles que estão lá no artigo 61. Todos os incisos. Eu posso ler com vocês aqui, eu estou olhando para vocês aqui falando, mas estou com o computador aberto aqui para buscar as informações das perguntas que porventura forem feitas, que necessitam de um olhar, dado o texto. Mas todos os profissionais que estão ali elencados, eles são os profissionais tratados pelo novo Fundeb. Não tem nenhuma outra forma de convergência. É ipsis literis um e outro. Além deles, os profissionais previstos na Lei 13.935, de 2019, que são os profissionais de assistência social e psicologia. Então, assim, quais são esses profissionais? Está lá no rol: professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdo de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada, ou das corporações privadas em que tenham atuado exclusivamente para atender ao inciso 5 do caput do artigo 36. Eu estou lendo rápido, sim, mas é porque você que está nos acompanhando, se tiver acesso ao computador, Google, nosso irmão Google, vai lá, LDB, artigo 61, eu estou lendo os incisos do 1 ao 5, né? Profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. Então, assim, esses são os profissionais da educação aptos. E os do artigo 1º da Lei 13.935 de 2019 diz o seguinte: neste artigo que está previsto os outros profissionais, que a lei do Fundeb trouxe. As redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia e de serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação por meio de equipes multiprofissionais. As equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem com participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais. Então, assim, esses são os profissionais da educação que estão previstos na lei do Fundeb. Conselheiro, eu já adianto que este tema dos 70%, ele dominou as perguntas, assim, são muitas perguntas sobre esse tema. Algumas perguntas são parecidas, mas tem umas nuances, enfim. A gente vai bater bastante nesse tema aqui nas perguntas, porque as pessoas têm muitas dúvidas, tá? E a próxima pergunta, ela vem da Paula Cristiane Andrade Coelho, e ela pergunta o seguinte: a definição desses profissionais incluídos nos 70% tem a ver com a formação ou com a atuação que eles exercem? Olha bem, a gente precisa acompanhar o que está dizendo a legislação e vai ser importante, Paula, que vocês também façam as suas interpretações. Por que eu estou dizendo isso? Porque, primeiro, é preciso considerar, desculpa, eu estou aqui mexendo nos equipamentos, primeiro é preciso considerar que na função de conselheiro, na função de magistrado, eu não posso responder acerca de caso concreto. E eu sei que, assim,
a, a ansiedade das pessoas é que você diga pode, não pode, é esse, não é aquele. Então, o que a gente vai fazer aqui é tentar interpretar juntos, né, para que as conclusões sejam mais suas do que minha. Uma outra coisa importante, que é importante a gente frisar, é que, como vocês estão vivenciando este ambiente em que precisam tomar essa decisão, é fundamental que a interpretação de vocês contribua para os processos de controle externo. Então, não, por mais que a gente converse aqui, não deixe de interpretar. E no momento que forem encaminhadas as contas para o tribunal, vocês colocam em notas explicativas aquilo que é a interpretação de vocês em relação a isso. É importante eu começar dizendo o seguinte, muitas redes estão assim, conservadoras, com certo temor, e falando assim, que aumentou de 60% para 70% o percentual do Fundeb que deve ser aplicado em remuneração. Não foi só isso que aumentou. Aumentou o percentual, mas aumentou o rol de profissionais. Antes eram profissionais do magistério. O que são profissionais do magistério? Aí eu vou lá também na LDB, no artigo 67, no parágrafo 2º, que diz o seguinte: para os efeitos do disposto no parágrafo 5º do artigo 40 e no parágrafo 8º do artigo 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Isso é função de magistério, está na LDB, artigo 67, parágrafo 2º, se você quiser me acompanhar. Aí nós vamos lá na lei 93, na mesma lei, no artigo 61, os incisos falam, em alguns momentos, de professores que sejam habilitados para a docência. Isso pode fazer você entender que, se ele está habilitado para a docência, só será considerado aqueles que estiverem em atividade de docência. Pode, não está especificado isso, mas caberá a cada um fazer a interpretação que deve. Porém, há trabalhadores em que está especificado lá, trabalhadores portadores de diploma com habilitação em administração, em planejamento, em supervisão, em inspeção, em orientação. Então, esses profissionais que têm essas características, eles não estão necessariamente no exercício da docência, neste caso. Então, isso pode te sugerir. Por que eu estou falando sempre com essa consideração genérica, eu não estou sendo incisivo? Exatamente pelo que eu disse, Sérgio. Eu, na função judicante, né, o conselheiro também é um juiz. Se eu fizer afirmações contundentes e, porventura, algum jurisdicionado vier a fazer uma consulta formal ao tribunal, eu estarei impedido de responder, porque eu já teria me manifestado previamente. Então, eu não posso fazer isso. O que eu estou querendo fazer aqui, com essa leitura, com essas nuances, é tentar te estimular a fazer a interpretação, estimular a quem nos assiste. Porque, eu repito, eu insisto, perdoe-me a minha insistência, é necessário que vocês façam a interpretação. E não fiquem com pavor, né, do que será encarado nas contas de vocês, porque uma interpretação que seja razoável, mesmo que o tribunal discorde dela, não fará com que vocês sejam punidos com ressarcimento, com multa, se essa for uma interpretação razoável. Mesmo, repito, mesmo que haja discordância, porque a dúvida está aí por muitas pessoas. Então, mesmo quando o tribunal responde consultas, ele responde, às vezes, com divergência entre os conselheiros. Então, não se acanhem com isso. Eu estou dizendo tudo isso com base na pergunta da Paula. Está afeto à formação ou está afeto àquilo que ele faz? Você vai olhar na interpretação, é excludente o que ele faz? Se eu sou mal, ele tem uma formação habilitadora em educação e ele está exercendo uma função de inspeção, por exemplo.
É excludente uma coisa da outra? Faça sua interpretação a partir da junção dessas coisas. Se não for excludente, interprete da maneira que vai permitir que você faça a aplicação dos recursos do Fundeb, priorizando a educação. Porque esse é o sentir do fundo. É fazer com que a política de educação seja política prioritária. Então, é importante que você faça a interpretação e consiga aplicar os recursos do Fundeb nessa direção. Bacana, conselheiro. Muito obrigado pela essa explicação. Chegou uma pergunta no chat, tá bom? Uma pergunta sobre folha de pagamento. O Danilo Nogueira, ele perguntou o seguinte: hoje faço a minha folha para o Banestes. Pelo que eu entendi, eu não posso mais fazer isso porque a lei diz que preciso fazer no banco que receba o repasse, o Banco do Brasil, neste caso. É isso mesmo, conselheiro? Foi a pergunta aí do Danilo Nogueira. A manipulação de recursos do Fundeb, ela está distrita, está dizendo que a movimentação de recursos financeiros será feita na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Ele não diz que você não poderá fazer especificamente a distribuição para compor a sua folha de pagamento como ela está sendo constituída. Ele fala que a movimentação financeira dos recursos do Fundeb se darão nestes dois bancos. Então, assim, você vai receber o recurso por meio do Banco do Brasil. Como é que você vai dar destinação, se você vai se utilizar de outra instituição financeira, depois de fazer desse recurso chegar para você, não está posto. O que está posto, o que está especificado, Danilo, que eu entendi e que, assim, estabelece-se para todos, é que a movimentação é feita nessas duas instituições. O governo federal não encaminhará para outro banco os recursos. Há uma interpretação de alguns que, com isso, ao dizer movimentação financeira, tudo deverá ser feito diretamente nessas contas. Esses casos que caberá interpretação. Se você, como eu te disse, se eu te disser, faça assim ou faça assado, estarei impedido em casos de processo que tragam esse assunto à tona. Mas o que está estabelecido na lei é que a movimentação financeira se dará por um dos bancos oficiais, Caixa Econômica ou Banco do Brasil. Alguém poderá fazer uma transferência dos recursos e tentar movimentar a partir dele, desde que seja da sua governabilidade, vai ter que se justificar na interpretação. Fazer a movimentação, por exemplo, os recursos que chegaram na cesta de recursos no Espírito Santo serão repartidos em contas do Banestes, por exemplo. Isso não acontecerá, porque está específico e está explícito na lei. Quanto a este caso que você coloca, não está explícito e específico na lei. O que está escrito é que terá movimentação financeira feita nesses bancos, mas aí também pode se entender movimentação financeira até a chegada do recurso na conta. Por isso, você vai ter que selecionar ou uma instituição financeira ou outra instituição financeira. Você utilizou-se, escolheu o Banco do Brasil. Então, os recursos vão chegar aí, nessa conta do Banco do Brasil. Não tem como chegar em outra conta. Eu estou falando isso, dando essas voltas, porque eu entendo que é isso que ele diz com movimentação financeira. E a partir daí você tem uma conta do Fundeb que foi estabelecida, que tem os recursos. Se você vai fazer o pagamento, sua folha de pagamento é no Banestes, você pode tirar esses recursos e transferir para onde você vai fazer, não está dito que você não possa, porque você está movimentando financeiramente a partir do Banco do Brasil. Mas também não está explícito que você pode, e você sabe que no direito administrativo tudo tem que ser permitido. Essas são as nuances que precisará ter o esforço interpretativo de cada um. Porque essa é a necessidade que nós temos, que vocês também ajudem. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu não posso ser mais incisivo? Porque assim como vocês, eu vou ser chamado a interpretar a lei, mas eu não fui o legislador que a concebeu. Então a mens legis, eu não sei qual é o alcance total que ele quis naquilo. E muitas vezes o que se quer não é o que se configura depois quando outras pessoas vão interpretar. Por isso a interpretação de vocês, vivendo o caso concreto, é muito importante para que a gente também forme opinião. Bacana, conselheiro. Olha, essa pergunta ela foi do Danilo. Danilo, muito obrigado, tá, pela sua participação. Tem bastante gente mandando pergunta. Você chegou agora na live,
A gente está falando sobre o Fundeb. Você pode mandar a sua pergunta, tá bom? Quem está aqui comigo, sou Sérgio Rangel, sou assessor de comunicação aqui do Tribunal de Contas, e quem está respondendo as perguntas é o conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação. A gente segue aqui com perguntas do chat, vem da Isabel, e ela pergunta o seguinte: os psicólogos e assistentes que trabalham na secretaria não estão lotados em uma única escola, mas que atendem as crianças, podem receber? Quer que eu repita, conselheiro? Gostaria, Sérgio. Vamos lá. Os psicólogos e assistentes que trabalham na secretaria não estão lotados em uma única escola, mas que atendem crianças, podem receber? Essa pergunta é da Isabel. Tudo bem. Primeiro, me permita agradecer o Danilo pela pergunta. A problematização que ele traz é extremamente pertinente, tanto é que não tem uma resposta objetiva, mas também eu já te expliquei, né, por conta da função judicante, da função de magistrado. Se eu fizer muito incisivo, eu estarei impedido de fazer qualquer julgamento depois. Isso seria um problema para a gente aqui no tribunal. Então, me perdoem se eu não for tão direto quanto vocês gostariam que eu fosse nas respostas, mas quero aqui, ao máximo da minha possibilidade, tentar estimular a vocês aí a fazer esse raciocínio, tirar de vocês o pavor também, né, de não tomar uma decisão com medo de uma punição no tribunal. Importante a interpretação de vocês, ela nos ajuda. Indo à pergunta da nossa participante, desculpa, eu perdi o nome, da Isabela. Aqui na lei, profissionais de pedagogia e psicologia, o que ele fala? Que as redes públicas contarão com serviços para atender às necessidades definidas pelas políticas de educação. A minha pergunta para a Isabela está dizendo que é na escola? Que a pergunta dela deverão atuar numa escola específica? Está dizendo que é na escola? A lei não diz que é na escola. Então, isso sugere, né, que não tenha nenhum problema o caso que você coloca. Mas eu vou insistir, olha bem, eu estou dizendo sugere, estou dizendo não, porque por conta dessa questão que eu estou trazendo para você, mas estimulando o seu raciocínio, você já deve ter a resposta. Ao fazer a pergunta, ao citar o caso, você já tem a resposta, você só queria que eu validasse. Mas não validando, não dizendo o que é ou o que não é, acho que você tem os elementos suficientes para tomar a melhor decisão, Isabela. Confio em você. Vá lá, siga em frente. Legal, muito bem. Muito bem, Isabel. Obrigado pela pergunta. Olha, aí tem mais pergunta, tá, conselheiro? O Jordani, ele pergunta sobre 70%, tá bom? Tem muitas dúvidas sobre esse assunto. Ele pergunta o seguinte: os municípios poderão promover abono salarial aos profissionais de educação básica em efetivo exercício para cumprir com o limite de 70% aí previsto no artigo 26 da lei? Essa pergunta é extremamente pertinente e contemporânea. E eu vou responder essa diretamente te dando uma informação. Quem que perguntou? Sérgio, desculpa. Jordani. O perfil dele é Jordani Manuel, não sei se o nome dele é nessa ordem, mas o Jordani. Jordani. Então vamos lá, Manuel. Vou chamá-lo de Manuel. Né? Vou dar a você uma informação, Manuel. Tem um processo no Tribunal de Contas, um processo de consulta, que é o processo número 3054 de 2021. Ele é um processo em que o governo do Estado pergunta exatamente isso para o tribunal. Pode dar o aumento? Aí eu vou te dar outra informação. A nossa área técnica do tribunal disse que não pode. O Ministério Público de Contas disse que pode. Então, nós estamos entre as duas respostas. Mas, provavelmente, nos próximos 15 dias, nós teremos resposta a essa consulta. E aí, essa consulta respondida te dará segurança para tomar a decisão que você precisa que seja tomada, ou para reivindicar a posição que você entende que precisa ser tomada. Então, acompanha esse processo 3054-2021, que ele trará formalmente, por decisão colegiada do Tribunal de Contas, a resposta de maneira objetiva a essa sua pergunta. O que eu posso adiantar para você é que tem um parecer da área técnica dizendo que não pode, porque a Lei Complementar 173, no seu artigo 8º, veda de maneira veemente a possibilidade de concessões de aumento. Já a Emenda Constitucional 108
ela aumenta o percentual. E aí o Ministério Público diz, olha, pela hierarquia das leis, a Constituição é maior do que a lei complementar. Isso está dizendo lá o Ministério Público de Contas no seu parecer. Parecer da lavra do doutor Luciano Vieira, que eu quero mandar um abraço. E ele diz, a hierarquia das leis, a Constituição é maior. E, para além disso, a emenda constitucional ela foi editada posteriormente à Lei Complementar 173. Por isso, pode. Então, nós estamos com dois pareceres diferentes. E os conselheiros se debruçarão para responder essa consulta. O relator dessa consulta é o conselheiro Sebastião Carlos Rana de Macedo. Provavelmente, pautará essa consulta nos próximos dias. Eu quero deixar aqui também meu abraço ao meu querido colega conselheiro Rana. Então, se você, Manuel, e todos que nos assistem nessa live ficarem ligados na apreciação dessa consulta, vocês terão a resposta objetivamente. Os caminhos que os conselheiros vão seguir, provavelmente, será ou o da área técnica ou o do Ministério Público de Contas, com os argumentos que eu acabei de apresentar a vocês aqui em um parecer e em outro parecer. Bacana, conselheiro. Olha, a gente está recebendo elogios aqui. A Luciana Galdino, ela diz que essa live é uma ótima iniciativa, ela sugere também transmitir por outros canais. Obrigado, Luciana, pelo seu comentário, muito pertinente. Claro que nós vamos sempre replicar esse assunto, é um assunto que interessa muito aos nossos jurisdicionados. Obrigado a todos que estão aqui com a gente participando. E a Márcia, conselheiro, ela também mandou uma pergunta, ela está acompanhando aqui com a gente. Ela quer saber qual é o posicionamento do tribunal em relação aos municípios que não estão conseguindo atingir os 70% do índice de aplicação no magistério, considerando as disposições da lei. Olha, Sérgio, ainda não teve nenhum caso para o tribunal apreciar nessa direção. Primeiro porque a lei entrou em vigor neste ano, né? Ela foi sancionada em dezembro do ano passado, entrou em vigor este ano. É o primeiro ano que nós estamos apurando isso, então ainda está em curso. E provavelmente isso será apreciado em processos de contas no ano que vem. O que nós estamos tentando aqui, neste momento, com essa live, é tentar dar os elementos e os argumentos, as formas das pessoas não ficarem aprisionadas com interpretações mais conservadoras que impeça que coloque para dentro do rol de profissionais de educação outros profissionais que antes não recebiam recursos do Fundeb, através dos recursos do Fundeb, né? Porque se o legislador ele mudou a nomenclatura, se ele saiu, né, os 60% para a remuneração não é em profissionais do magistério, é em profissionais da educação, subentende-se que ele está querendo aumentar o alcance de profissionais da educação que receberão remunerações a partir dos recursos do Fundeb. Então, a primeira coisa que nós estamos tentando fazer com essa live e com esse curso que nós fizemos é tentar estimular as pessoas a interpretar a lei aí da maneira adequada, o mais adequada possível, que potencialize essa priorização da educação, que é o sentido que eu entendo ter a lei do Fundeb. A outra questão ainda está em curso, porque, por exemplo, a pergunta que o Manuel nos fez, ela remete exatamente isso. Pode ter aumento, pode ter outras formas de gratificação, e eu acabei de dizer aqui que nós temos dois pareceres com argumentos distintos, né? Eu coloquei que os argumentos da área técnica interpretando ipsis literis o que está posto no artigo 8º da Lei Complementar 173, e o Ministério Público de Contas avocando para a hierarquia das leis e a temporalidade. Então, aí nós temos ainda um caminho para percorrer até que essa decisão chegue para ser tomada pelo Tribunal de Contas. Bacana, conselheiro. Olha, tem uma pergunta agora da Marju Araújo. Ela pergunta sobre os precatórios que foram destinados aos municípios. Ela quer saber por que alguns dos municípios dividiram entre os professores e outros não fizeram esse repasse para os professores. Isso é legal? É a pergunta dela. A gente precisa analisar cada caso, a gente precisa analisar o objeto dos precatórios, a gente precisa analisar como é que se deu cada um deles, como é que está a previsão de aplicabilidade deles neste âmbito. Então, assim, não dá para eu te responder essa pergunta de maneira que alcance
objetivamente, mas seria importante visualizar caso a caso. Se você se sentir prejudicada, Marju, é importante que você denuncie formalmente ao Tribunal de Contas, que aí nós vamos atuar na direção de verificar a denúncia que hora chegue através de você. Aí o Sérgio pode me ajudar, tem os canais da ouvidoria, que podem, a partir da chegada da denúncia na ouvidoria, por muitas vezes a própria ouvidoria pede esclarecimentos, né, pede compreensão para que as pessoas deem informação dessas informações, e aí a gente consegue alcançar a compreensão do que aconteceu em cada lugar e consegue lhe devolver a resposta. Caso contrário, o próprio Ministério Público de Contas pode também, ao ter acesso à sua denúncia, querer representá-la junto ao tribunal, virar um processo, enfim. Se você estiver se sentindo prejudicada, Marju, neste caso, é importante que você faça uma denúncia ao Tribunal de Contas. Aí, Sérgio, você pode me ajudar com todos os canais da ouvidoria para que a Marju tenha acesso aí, mesmo que não seja agora, depois a gente pode passar. Nós já podemos passar até agora, já pode anotar aí, tá, Marju? Olha só, você pode entrar lá no tces.tc.br/ouvidoria. Lá no site você tem todo o caminho, são várias formas que você pode, enfim, entrar em contato com o tribunal, com a nossa ouvidoria, tá bom? Vou repetir mais uma vez, é o tces.tc.br/ouvidoria. Tem mais uma pergunta do chat, o chat está bombando, hein, pessoal? Obrigado demais pela participação de vocês, a gente está muito feliz por isso. A Rita Libório, ela pergunta o seguinte: é possível utilizar o superávit financeiro do Fundeb para despesas com folha de pagamento não empenhada e paga no exercício anterior? Poder, desde que seja dentro do regramento, você pode. Agora, a pergunta precisa ser alcançada se isso vai valer para o exercício que você está querendo aplicar. Eu não entendi se a pergunta que você quer fazer é: eu posso usar recursos do Fundeb para pagar exercícios anteriores? Ou isso vai contar para o meu índice de recurso, né, os 70% que nós estamos falando? Aí nós vamos precisar avaliar o caso. O que ficou para trás? Por quê? Como é que está? O superávit que você está dizendo é o quê? Ele não gastou 60%, ele não aplicou 60%, ficou sobrando recursos, ele vai estar incorrendo numa irregularidade anterior. São recursos do Fundeb que não foram aplicados, foram aplicados os 60% com o pessoal, mas tem recursos do Fundeb que não foram aplicados. Eu vou lembrar você, olha, o gasto de manutenção e desenvolvimento do ensino é 25%, os recursos do Fundeb também compõem os 25%, ele gastou 25% sem acessar os recursos do Fundeb, por isso tem um superávit. Percebe que tem uma série de coisas que podem ter acontecido que vai determinar como é que será avaliado esse pagamento por ele. Então, assim, recurso do Fundeb pode ser aplicado para pagamento de pessoal. Tem uma determinação, inclusive, para pagar numa parte. Agora, este caso, concretamente, aí que você está falando, da utilização do superávit, precisa ver o que aconteceu. Porque a própria existência desse superávit pode ser uma irregularidade, a depender de como ela aconteceu, dos recursos que foram utilizados, de como foi a ideia no município. Eu estou aqui fazendo uma leitura hipotética, né? Importante a gente lembrar disso. Mas utilização de recursos de Fundeb para pagamento de pessoal é permitida. Bacana, conselheiro. Olha, tem muitos comentários aqui também. A Paula Cristiane Coelho, que já mandou pergunta aqui para a gente lá via curso, ela diz que precisamos lembrar que o Fundeb visa a valorização dos profissionais. É verdade, obrigada, Paula. O Júnior Taylor, ele elogia o conselheiro Rodrigo Coelho pela transparência, o respeito, né, por essa live, tudo que a gente está tratando aqui hoje. Obrigado você também, Júnior, por participar da nossa transmissão. O Marcelo Fedezen, ele que é um companheiro nosso aqui do Tribunal de Contas, ele parabeniza o conselheiro pela transmissão e também deixa uma dica aqui para a gente fazer simultaneamente com o YouTube. É uma ótima sugestão. Obrigado, Marcelo. A Marju, ela pediu o contato aqui do Tribunal de Contas, a gente viu agora há pouco, né, Marju? É o tcs.tc.br/ouvidoria.
Se precisar de mais informação, pode mandar uma DM aí para a gente no nosso Instagram, que a gente tira qualquer dúvida, tá bom? Conselheiro, vou voltar para uma pergunta aqui do curso. A Poliana César, ela volta a perguntar aqui sobre os 70%. Ela quer saber se tem algum problema cargo comissionado ser pago com o recurso do Fundeb. Vou voltar para a questão anterior, que eu já disse várias vezes. Eu não posso me manifestar direto e objetivamente nestes casos. O que eu posso fazer, mais uma vez, é tentar levar você à reflexão. Aqui, na lei, em nenhum momento foi falado sobre o vínculo, o estabelecimento do vínculo. Tem características que estão estabelecendo formação, o efetivo exercício, mas não foi estabelecido o vínculo. Isso sugere que não possa? Se não está sugerido o vínculo de outros e pode no caso dos outros, não poderia também neste caso? Então, assim, eu vou insistindo. Você interpretar é importante, você trazer a sua interpretação é importante, porque nos ajuda a ter a melhor interpretação. Porque toda decisão que é tomada, ela tem uma consequência na vida dessa comunidade educacional em que a decisão é tomada. Então é importante que as pessoas que estão vivenciando tragam interpretações acerca da lei, acerca das iniciativas que têm que ser tomadas, porque terá consequência para um lado e para o outro. Então, assim, o que eu posso dizer, né, no caso dessa pergunta não há, no artigo 61, nos incisos, uma menção ao tipo de vínculo. Aí você fique à vontade para, a partir desse alerta, fazer a sua interpretação e tomar a decisão da maneira mais adequada possível. Eu também, assim como eu fiz com a Isabel, né, eu chamei de Isabela, você me perdoa, Isabela, porque né, eu estou aqui com os nomes me confundindo um pouco, mas a Isabel já disse para a Isabel, ela tem os elementos para a resposta, por isso fez a pergunta para que eu validasse. Nós confiamos em você, vai lá, vai em frente e tome a sua decisão. Será correta, tenho certeza, preocupada com a educação, como vocês estão, porque quem está aqui nos remete que tem preocupação com a educação. Maravilha. Conselheiro, olha só, tem bastante pergunta ainda de 70%. Chegou um comentário aqui do Erivelton Pessim. Ele já mandou uma pergunta para a gente via caixinha lá dos nossos stories, tá bom? E ele elogia a live aqui, ele fala que ele é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos lá de Boa Esperança, e essa live e o curso estão sendo muito produtivos, segundo o comentário dele. Eu vou aproveitar que ele está aqui com a gente, está comentando, e vou fazer a pergunta que ele mandou para a gente no nosso Instagram. E também tem a ver com esse tema. Ele quer saber se auxiliar de serviços gerais e secretárias podem ser pagas com 70%, caso haja sobra dos recursos reservados para o pagamento dos profissionais da educação básica. Pergunta do Erivelton. Olha só, vamos dividir essa pergunta em duas. Sobra, isso não tem. Os recursos estão lá, pode ou não pode. Né? Tem uma determinação no Fundeb, 70% para profissionais de educação. Quais que podem? Podem aqueles que estão elencados no rol do artigo 61, incisos 1 a 5 da LDB e artigo 1º da Lei 13.935 de 2019. O que acontece aqui? Você precisa pegar esses agentes que você está perguntando se pode, comparar com o que está nos incisos de 1 a 5. Eles têm a característica que estão estabelecidas lá? Se ele tiver as características, pode. Se ele não tiver as características, não pode. Então, Erivelton, essa a questão que eu posso, até onde eu posso ir com você. Mas, saiba, não existe essa questão de sobra. Eu não tenho sobra, aí eu vou incluir outros profissionais. Porque a mens legis é o quê? A mensagem, a intenção do legislador é o quê? É dar prioridade à política de educação no sentido da aprendizagem. Né? Então, o reforço de profissionais que tenham uma relação direta com a aprendizagem é por isso, é porque tem a necessidade de priorizar a educação no sentido da aprendizagem dos estudantes. Então, aí você vai precisar, a partir disso,
fazer a comparação desses profissionais que você pergunta com um rol que está lá no artigo 61, incisos de 1 a 5, e a Lei 13.935 de 2019. Eu já posso te adiantar que na lei está falando especificamente de serviço social e psicologia, né? Então não está lá distrito a isso. É olhando os incisos do 1 ao 5 da lei da LDB, Lei 93/94 de 96. Mas muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia aqui, Erivelto. Valeu mesmo aí toda a participação nesse tempo todo, acompanhando o curso, acompanhando a live, mandando perguntas nos stories. Muito obrigado. Exatamente, conselheiro. Olha, além do Erivelton também, olha, a Marju Araújo, ela agradeceu a resposta do senhor. A Rita Libório também, ela falou que entendi, conselheiro, grata pela sua resposta. A Giovânia, me perdoe se eu estiver errando, acho que é Giovanni, é o Giovanni Avance. Ele parabeniza pelo conteúdo, a forma de abordar, explicações muito bem feitas, é verdade. O Manuel, que o senhor respondeu agora há pouco, ele também agradeceu pela pergunta. Ele disse que estaremos acompanhando o resultado da consulta. Foi o que o Manuel disse aqui. Legal. Muito legal. Obrigado, Manuel, mais uma vez. Se tiver mais pergunta, pode mandar, por favor. E a Paula Cristiane, que também participou com a gente já anteriormente, ela está perguntando, aqui é uma pergunta um pouco ampla, mas ela pergunta qual é a relação do salário da educação com o novo Fundeb. Do salário educação? Porque... salário educação. Salário educação, ele não tem relação com o novo Fundeb. Ele é uma receita adicional à política de educação. Ela não entra no novo Fundeb, não tem nenhuma relação. Houve um debate, enquanto estava se discutindo a lei do Fundeb, de incluir o salário educação como recursos pertencentes à contribuição da União. Quando discutia o aumento da contribuição da União, uma das propostas que foi feita pelo governo federal era de que o salário educação fosse somado, contando como contribuição da União, mas isso não foi à frente. Então, o salário educação é uma receita adicional à política de educação que não passa pelo Fundeb. Bacana, olha só, a Thaís, ela tem uma pergunta aqui também. Ela quer saber o seguinte: profissionais que não estão na regência, profissionais da educação, obviamente, eles podem ser pagos pelos 70%? Imagino que seja essa a pergunta dela. Então, vamos lá. Eu preciso sempre insistir, porque até para mim cria um certo desconforto não poder ser tão direto, porque muitas vezes, Sérgio, eu até tenho opinião sobre algumas perguntas que são feitas, mas a prudência e a função, o cargo, exigem que eu não emita essa opinião ou não fale mais objetivamente. Mas vamos lá tentar, mais uma vez, estimular aí o raciocínio, né? Estimular a interpretação. Os profissionais que estão na regência, estrito senso, mais os diretores e coordenadores, eles são os profissionais do magistério. Se o legislador quisesse que apenas os profissionais que estivessem em regência de classe recebessem os recursos, recebessem as suas remunerações com base em recursos do Fundeb, será que eles mudariam a nomenclatura de profissionais do magistério para profissionais da educação? Eu estou tentando te levar à reflexão no contrário senso, né? Você me pergunta, quem não está na regência pode receber? Eu estou te perguntando, se o legislador quisesse que só quem tivesse em regência recebesse, ele teria mudado a nomenclatura, a expressão, ele trocaria profissionais do magistério para profissionais da educação? Esse é mais ou menos aquele caso também, que ela sabe a resposta e ela quer que eu valide. Eu vou voltar para ela de novo. Ó, a gente confia em você, você tem os elementos, vai lá, faz a interpretação e aplique os recursos, priorizando a educação, fortalecendo esses profissionais que são tão importantes para a aprendizagem dos nossos estudantes. Bacana, conselheiro. Vou voltar para uma pergunta aqui do curso, foi feita por Suane Cordeiro Bergamo. Se eu não me engano, essa pessoa está aqui na live junto com a gente, ela já comentou lá em cima, elogiando a live. E a pergunta é o seguinte: o inciso 4, artigo 71 da LDB, entra em confronto com a lei do novo Fundeb com relação à remuneração de profissionais de psicologia e assistência social? Ela está falando do artigo 71, né?
Isso, inciso 4, artigo 71 da LDB. 71. É porque a gente está falando muito do artigo 61, né? O artigo 71 da LDB é aquele que estabelece no que não pode ser aplicado os recursos da educação. Artigo 70 no que pode, artigo 71 no que não pode. Eu vou até verificar aqui, porque eu tenho na memória que o inciso 4 é aquele que fala que não pode incluir recursos socioassistenciais, em políticas socioassistenciais. O que acontece? Esse é mais um caso, Suane, e obrigado pela sua pergunta, pela participação. Esse é mais um caso daqueles que, por mais que eu tenha opinião, a minha opinião vai ficar guardadinha para mim, eu vou te falar assim, o que está estritamente na lei, né? Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. É esse o caput do artigo 71. Inciso 4. Programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica e outras formas de assistência social. O que está falando a lei, né, o artigo 1º? As redes públicas contarão com serviços de psicologia e serviço social para atender às necessidades definidas pela política de educação, por meio de equipes multidisciplinares. Se você conseguir distinguir essas coisas, se você conseguir distinguir a atuação de um assistente social e de um psicólogo para fins de aprendizagem daquela política socioassistencial, não há incoerência. É como eu disse a você, isso caberá à interpretação de cada um. Eu tenho opinião sobre a inclusão destes profissionais acerca da utilização dos recursos do Fundeb para seu pagamento. Mas, como disse a vocês aqui antes, muitas vezes a função nos impede de externar mais claramente aqui por meio dessa live. Agora, perceba que lá no artigo 71, no inciso 4, a referência da impossibilidade é em relação à política socioassistencial, né? E aqui, neste caso, quando permite o pagamento dos profissionais, diz que eles deverão estar a serviço, então a sua ciência de formação deverá estar a serviço da política de educação. Então, essa é a diferença que está estabelecida para não provocar essa incoerência que você avoca na sua pergunta. Que aqui eu entendo extremamente pertinente a pergunta. E extremamente razoável, pertinente, inteligente a sua construção, mas o que se coloca aqui de diferente para demover essa possível incoerência, olhando ipsis literis o texto da lei, é isso. Um impedimento está focado na impossibilidade da utilização dos recursos da educação para fins da política, né, socioassistencial. E o outro, o pagamento dos profissionais, está estrito à aplicação da formação deles na política de educação. Bacana, olha só, a Marju, que fez uma pergunta agora há pouco, ela perguntou se a live vai ficar gravada, é legal de lembrar, vai sim, pessoal, ela vai estar gravada, provavelmente ali no IGTV, tá bom? No nosso perfil, tem muita gente pedindo para disponibilizar no YouTube, nós vamos ver essa possibilidade, a ideia é que a informação chegue ao máximo de pessoas possível, obviamente. Sérgio, só assim, também deixando claro aqui, me colocando à disposição, caso nós não consigamos, ou caso não seja adequado que nós façamos a postagem dessa live no YouTube, nós podemos pegar todas as perguntas que foram feitas aqui e eu me disponho a respondê-las todas também para uma gravação no YouTube e a gente deixar lá no YouTube gravado. Porque o importante é que chegue ao maior número de pessoas, é que permita as pessoas que consigam aplicar os recursos e bem aplicar os recursos para a valorização da política de educação e priorização. Então, eu sei que todo esforço será feito pela nossa equipe de comunicação, a quem eu quero, através de você, Sérgio, cumprimentar, parabenizar por todo o trabalho, por todo o esforço que tem sido feito. Percebo que as pessoas têm conseguido se comunicar mais e melhor com o Tribunal de Contas, isso é fruto do trabalho de vocês, parabéns. Mas, caso seja necessário que eu participe de uma nova gravação para que isso esteja disponível para os nossos cidadãos,
não é nada mais do que nossa obrigação, estou inteiramente à disposição para fazê-lo, ok? Bacana, conselheiro. Com certeza estaremos em contato para a gente conseguir, enfim, disponibilizar esse material, essas informações. Bom, e se vocês também têm interesse, se vocês gostam de conteúdo em podcast, comentem, por favor, se vocês gostariam que a gente fizesse algum podcast ou algum vídeo, como o conselheiro sugeriu, com esse conteúdo, enfim. Estamos abertos sempre à participação e sugestões de vocês. O André Sibien, conselheiro, ele tem feito algumas considerações e algumas perguntas, e a primeira pergunta que ele fez aqui é como fica a questão das organizações, da sociedade civil? A quem cabe julgar quem pode ou não estar no CACS Fundeb e quais são esses critérios? Os critérios do CACS Fundeb é previsão legal, então tem que ter projeto de lei encaminhado à Câmara. A previsão do CACS Fundeb está estabelecida na nova lei do Fundeb, Lei 14.113 de 2020, e o CACS Fundeb será constituído por legislação, será encaminhado um projeto de lei para a Câmara Municipal, a partir daí será definido os critérios de preenchimento, e aí as representações buscarão ocupar os espaços. Então, a forma de ocupação das cadeiras estabelecida no CACS Fundeb, né, que é o controle social estabelecido para a fiscalização dos recursos do Fundeb, se dará por meio de instituição de lei própria local, né? Cada CACS Fundeb será constituído por lei adstrito à unidade federada que estabelecerá o controle social para o acompanhamento dos recursos que lhe dizem respeito. Então, o município de Vitória vai encaminhar, no caso de Vitória, já encaminhou a lei do CACS Fundeb, acho que todos já encaminharam, porque tinha uma previsão, um prazo para que isso fosse implementado legislativamente. Então, encaminhou o projeto de lei para a Câmara Municipal aprovou e, a partir daí, foi instituído o CACS Fundeb, chamando as representações previstas na legislação local. Bacana. Conselheiro, olha, tem bastante comentário aqui também. A psicóloga Denise elogia a live, obrigado pelo elogio. A Suami, que já fez pergunta também, agradeceu a resposta. O Rafael Guimarães também já participou, está elogiando. A Marju, gente, muito obrigado. Tá? A Luciane Galdino está dizendo excelente pela resposta que foi dada. Eu vou fazer uma pergunta que veio do curso. Tá? Pessoal, a gente vai até as 3h, faltam 7 minutinhos ainda. Tem algumas perguntas, a gente vai tentar acelerar aqui para responder todas, mas como o conselheiro já disse, nós vamos fazer todo o esforço para que toda a informação chegue até vocês, tá bom? Uma pergunta que veio do curso é o seguinte, é da Paula Cristiane Corrêa. No curso, o senhor explicou sobre o VBAT. Conselheiro, o senhor poderia falar mais sobre as demais receitas? Essa foi a pergunta da Paula. Eu estava falando sobre... Vou tentar entender a pergunta, né? Eu estava falando sobre o VAAT, né? O VAAT é o valor aluno ano total, que é uma conta que estabelece os recursos do Fundeb mais as outras receitas que são destinadas à educação. Você divide isso pelo número de alunos que tem na rede e o resultado dessa divisão é o VAAT. Né? Então, você tem o VAAT Brasil, que pega todo o recurso do MDE, né, para a gente ser mais... Porque o Fundeb, assim, ele é 20% de um rol de receitas. Só que é exigido pela Constituição que cada unidade federativa, Estado e municípios, aplique 25% em educação. Não 20%, como é a composição do Fundeb. Então, quando você calcula o VAAF, que é o valor aluno ano Fundeb, você pega o valor do Fundeb e divide pelo número de alunos. Né? O valor do Fundeb da cesta de recursos de cada estado. Né? Estado aqui, a gente vai lembrar, né, o estado, a unidade federativa estado e as unidades municipais. Soma a cesta de recursos que vai para esses, no nosso caso do Espírito Santo, 79 unidades federadas, e divide pelo número de alunos dessas 79 unidades federadas. Isso vai dar o VAAF. Lá o governo federal, né, em nível nacional, vai ser feita a mesma conta com os recursos do Fundeb das 27 dividido pelo número de alunos do Brasil inteiro. Vai dar o VAAF federal. Se o VAAF federal
for maior do que o estadual, terá uma complementação para o VAF estadual para ser distribuído para todo mundo, né, no rateio. Já o VAT é diferente. Por quê? Porque você tem o VAT, que é considerado com as receitas de educação de todos os entes federados, dividido pelo número de alunos. E aí a mesma coisa vai ser feita, essa conta, rede por rede. Rede por rede, por quê? Então, o que eu chamo de rede? Vitória vai fazer o seu cálculo de VAT, Vila Velha vai fazer o seu, Cariacica vai fazer o seu, Cachoeiro de Itapemirim vai fazer o seu, São Mateus vai fazer o seu, Bom Jesus do Norte vai fazer o seu, toda a rede, né? Vai fazer o seu. Por quê? Vai pegar os recursos do Fundeb e aquelas outras receitas que compõem, que tem a necessidade do gasto dos 25%. Então, os 25% dos impostos próprios dos municípios, IPTU, ISS, TBI, os 25% desses recursos, os recursos do salário educação que entram aqui para compor os 25%, né? Então, todos esses recursos que serão destinados para o atingimento de aplicação por parte da unidade federativa dos 25% de aplicação em educação, será dividido pelo número de alunos daquela rede. Então, por exemplo, Vitória tem uma arrecadação de recurso próprio, a arrecadação de ISS de Vitória é grande proporcionalmente comparado a outros municípios, IPTU é grande comparado a outros municípios, mas já outros municípios têm uma arrecadação proporcionalmente menor. Se ela tem uma arrecadação proporcionalmente menor, isso vai fazer com que o VAT dela fique menor. Aí a contribuição da União vai direto para aquele município, não vai passar pelo Estado mais. Entendeu a diferença? No VAF, os recursos do Fundeb, quando ele faz a conta de distribuição, ele faz agrupado. Os 78 municípios mais o Estado e divide pelo número de alunos agrupado. Já no VAT, ele separa, porque chegou do Fundeb recursos para todo mundo, né, para garantir a mesma proporção. Uns com mais, uns contribuíram mais com o Fundeb, outros com menos, mas vão receber na sua proporção, baseado lá nos fatores de ponderação, pelo número de alunos, cada um vai receber o seu montante. E aí vai ser feita a conta, a partir disso, dos recursos do Fundeb, mais os recursos de arrecadação própria para chegar no VAT. Sendo menor que o federal, a complementação chegará direto para a rede municipal. Por isso que fala município pobre de estado rico. Às vezes o VAF foi maior do que o federal, não teve complementação federal para o estado, para os 78 municípios. Mas aí um município especificamente, quando depende das receitas dele, não chega ao VAT nacional. E aí ele vai receber a complementação direta. Não sei se eu consegui me fazer entender completamente, porque nos falta um pouco de recursos para explicar, por conta da característica da live, mas espero ter conseguir chegar à sua compreensão aí, você que, acho que quem perguntou, enfim, acho que é a Paula, mas... Isso, foi a Paula. Então, espero ter chegado à sua compreensão, Paula. Legal, olha, a gente está quase chegando ao final, tá, conselheiro? Falta um minutinho aqui, dentro do nosso tempo delimitado. Tem sugestão do Swami, falando para a gente enviar boletins do Tribunal via WhatsApp. Muito obrigado pela sugestão. Tem gente perguntando sobre abono, se a live vai ficar gravada. Olha, nós falamos sim sobre abono, tá? Na gravação da live é possível consultar, nós vamos voltar nesses assuntos, trabalhar nesses assuntos, tem muitas dúvidas, a gente quer trabalhar o máximo possível para sanar todas as dúvidas. E para encerrar, conselheiro, eu queria fazer uma última pergunta. Obrigado. Que veio lá da caixinha do Instagram. Foi feito pelo perfil ceperácio.consultoria. E a pergunta dele também é sobre 70% e fala o seguinte: com o aumento do repasse e a impossibilidade de reajuste, o que pode ser feito pelos gestores para conseguirem alcançar os 70% de investimento nos profissionais da saúde? Ele está pedindo um conselho, né, dentro do possível que o senhor puder ajudar. Essa pergunta dele está prejudicada por conta da consulta que nós passamos o número aqui.
Ele provavelmente ele fez a pergunta antes da resposta, né? Tem um processo de consulta que pergunta se pode ser dado aumento, e nós temos pareceres em duas direções diferentes. Se o parecer consulta for na direção de que pode ser dado aumento, essa dúvida estará vencida, porque o aumento será um instrumento, ou a bonificação, ou a gratificação, seja lá como o gestor naquela unidade entender, mediante a resposta que for dada na consulta aqui pelo Tribunal de Contas. Bacana. Conselheiro, olha, essa foi a nossa última pergunta. Eu queria também deixar o espaço livre, caso o senhor respondeu várias perguntas, né? Se o senhor quiser deixar um recado, enfim, um recado final para quem acompanhou a gente. Eu também já gostaria de antemão agradecer muito a ajuda e o conhecimento que o senhor dividiu com a gente durante essa hora aqui nessa live. É só agradecer a todas as pessoas que participaram, o horário, né? Um horário difícil, mas vocês participaram, muito obrigado. Obrigado pela gentileza, pelo carinho de todos vocês. Quero colocar o nosso gabinete à disposição, né? Eu estou aqui para atender sempre que na medida do possível. Claro que a agenda tem lá suas correrias, mas enfim, na medida do possível, sempre à disposição para atendê-los. É um prazer enorme. E é sempre um prazer, Sérgio, dividir com você esse canal, dividir com você esse espaço. E outros espaços tantos, porque nesse canal é a primeira vez que a gente participa juntos, é a primeira vez que eu estou aqui falando ao Tribunal de Contas institucionalmente por meio do Instagram. Sempre que precisar, eu estou à disposição, será um prazer. Vou me esforçar para melhorar das próximas vezes. Muito obrigado pela paciência de vocês, pelo carinho, pela permanência na live. Espero que seja útil todo esse bate-papo que nós estamos fazendo. Qualquer dúvida a mais, como o Sérgio disse, encaminhe, eu terei maior prazer em respondê-los. Muito bem, conselheiro, olha, tiveram algumas perguntas, né, que infelizmente a gente não conseguiu responder no tempo hábil. Vocês podem mandar para a gente, como o conselheiro diz, tá? Disse que vocês podem mandar aqui até no Instagram, não tem nenhum problema, a gente vai fazer todo o esforço para responder. A gente agradece demais todos vocês que estiveram com a gente nessa live, tá? Eu queria deixar só alguns recadinhos antes de acabar, conselheiro. Essa live ela vai sim ficar gravada, muita gente perguntou. Procure, por favor, no IGTV aqui do nosso Instagram. A gente falou muito do curso, tem gente que perguntou, ficou interessado. Esse curso ele está gravado lá no YouTube da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas. É bem fácil de achar, coloca Novo Fundeb, SP, TCE, Escola de Contas Públicas. Não é difícil de achar, a gente vai tentar compartilhar aqui também nos nossos stories, tá bom? Para facilitar a vida de vocês. Eu convido vocês também a seguir o Tribunal de Contas nas redes sociais, perfil @TCE Espírito Santo, e também a visitar o nosso portal tces.tc.br para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Corte de Contas. Muito obrigado pela sua participação nessa live. Foi um prazer, conselheiro. Obrigado a todos vocês que perguntaram. Olha, até a próxima live, a gente se vê por lá. Obrigado, Sérgio. Obrigado, nosso presidente, Rodrigo Chamon. Obrigado a todos aí, servidores do tribunal, todo mundo que nos ajuda muito a construir essa instituição. Um abraço grande, forte a todos vocês que participaram. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.